Existe uma palavra que você pronuncia todos os dias, dezenas, talvez centenas de vezes, e que está, neste exato momento, moldando o seu destino. Essa palavra não está apenas na sua boca, ela está esculpindo a sua realidade, construindo ou destruindo o seu futuro. E o mais impressionante é que a maioria das pessoas não percebe o poder devastador ou transformador que carrega em cada sílaba que pronuncia. Nos próximos minutos, vou revelar a você como mudar radicalmente a sua vida em apenas 5 dias através da forma como você fala, principalmente quando fala consigo mesmo. Permita-me fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas que carrega uma profundidade oceânica. Como você tem falado com você mesmo quando acorda de manhã? Que palavras habitam a sua mente quando você olha no espelho? Quando comete um erro, que voz ecoa dentro de você? Porque veja bem, nós todos temos um eu interior que conversa conosco incessantemente. E esse diálogo interno, meu amigo, minha amiga, é o grande arquiteto da sua experiência de vida. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Algo dentro de você reconhece que precisa mudar, que quer transformar, que anseia por uma vida mais plena, mais leve, mais verdadeira. E eu estou aqui para dizer que essa mudança não apenas é possível, ela está mais próxima do que você imagina. Está, na verdade, na ponta da sua língua. Eu sou Augusto Cury e durante décadas estudei o funcionamento da mente humana, a formação da personalidade, a construção dos pensamentos e as armadilhas que nós mesmos criamos para a nossa própria infelicidade. E descobri algo que mudou não apenas a minha compreensão sobre a psique humana, mas transformou completamente a maneira como vivo. Nossas palavras são janelas de registro emocional. Cada frase que dizemos, especialmente para nós mesmos, grava-se em nosso inconsciente com uma força que ultrapassa qualquer compreensão racional. Somos literalmente aquilo que repetimos para nós mesmos. Deixe-me contar uma história que presenciei há alguns anos. Conheci uma mulher de 47 anos, mãe de 2 filhos, profissional competente, que vinha sofrendo de uma ansiedade crônica que a consumia. Quando comecei a conversar com ela, a escutar de verdade, percebi algo perturbador. Ela se chamava de burra pelo menos 20 vezes ao dia. Quando esquecia algo, quando cometia um pequeno erro, quando não entendia algo rapidamente. Que burra eu sou! A frase havia se tornado um hábito tão arraigado que ela nem percebia mais. Era automático. E sabe o que descobrimos juntos? Que essa frase tinha origem na infância, quando um professor repetiu essas palavras para ela algumas vezes. Mas agora, décadas depois, ela havia se tornado a própria algoz. Ela não precisava mais de ninguém para se diminuir, ela mesma fazia isso com maestria. Trabalhamos juntos por algumas semanas e a primeira tarefa que dei a ela foi simples, mas revolucionária. Durante 5 dias ela deveria se policiar e cada vez que fosse dizer que burra, teria que parar e dizer o oposto. Estou aprendendo, sou capaz, tenho valor. Parece simples, não é? Quase infantil. Mas deixe-me dizer algo. O simples é profundo. A sabedoria não está no complexo, está no essencial. E o essencial, muitas vezes, é o que negligenciamos. Nos primeiros 2 dias, ela me ligou frustrada. Disse que não conseguia, que parecia falso, que as palavras não saíam com naturalidade. E eu respondi: perfeito, continue. A mudança começa justamente onde a resistência mora. Porque, veja bem, quando você começa a mudar um padrão mental profundamente enraizado, a mente resiste, o ego resiste. Tudo em você grita: isso não é você, volte ao que é familiar. Mas o familiar nem sempre é o saudável. O familiar pode ser justamente a prisão que você precisa abandonar. No terceiro dia, algo começou a mudar. As palavras ainda eram difíceis, mas ela notou que conseguia pronunciá-las com um pouco mais de convicção. No quarto dia, ela me contou algo emocionante. Pela primeira vez em anos, ao cometer um pequeno erro no trabalho, a primeira coisa que veio à sua mente não foi a acusação automática, mas uma breve pausa, onde ela conseguiu escolher como reagir, e no quinto dia, ela chorou ao telefone. Mas não era um choro de dor, era um choro de alívio, de libertação. Ela disse:
Doutor Augusto, pela primeira vez na vida eu percebi que eu mesma era a minha pior inimiga. E agora, pela primeira vez, estou me tornando minha melhor amiga. Pense nisso por um momento. Permita-se sentir o peso dessa compreensão. Quantas vezes você tem sido seu pior inimigo? Quantas palavras cortantes você dirige a si mesmo que jamais dirigiria a alguém que ama? Por que somos tão generosos com os outros e tão cruéis conosco? Por que perdoamos facilmente os erros alheios, mas nos condenamos impiedosamente pelos nossos? Esta é uma das maiores tragédias da condição humana moderna. Construímos tribunais internos onde somos réus perpétuos, juízes implacáveis e nunca encontramos absolvição. Agora, você pode estar pensando, mas Augusto, será que 5 dias são suficientes para mudar toda uma vida? E minha resposta é: depende. Depende da sua disposição para ser honesto consigo mesmo, para enfrentar suas sombras, para reconhecer os padrões destrutivos que você perpetua através das suas palavras. 5 dias não mudam tudo magicamente, mas 5 dias podem iniciar uma revolução silenciosa dentro de você. Podem plantar uma semente que, se cultivada, transformará completamente o jardim da sua existência. Deixe-me explicar o que acontece neurologicamente quando você muda seu diálogo interno. Nosso cérebro trabalha através de circuitos neurais, caminhos que se formam pela repetição. Cada pensamento, cada palavra, cada emoção reforça ou cria novos circuitos. Quando você repete por anos "não sou capaz, não mereço, sempre erro", você está pavimentando uma autoestrada neural da autossabotagem. Mas a neuroplasticidade, essa capacidade maravilhosa que nosso cérebro tem de se reorganizar, nos mostra que podemos criar novos caminhos. E como fazemos isso? Através da repetição consciente e intencional de novos padrões. Nos 5 dias que eu proponho, não estou falando de um processo passivo. Estou falando de uma intervenção cirúrgica na sua própria consciência. Estou falando de você se tornar o gestor dos seus pensamentos, o diretor das suas palavras, o autor da sua narrativa interna. E para isso, vou compartilhar com você o método exato que tenho usado com milhares de pessoas ao redor do mundo. No primeiro dia, a tarefa é simplesmente observar. Observe como você fala consigo mesmo. Não julgue, não tente mudar ainda, apenas observe. Carregue um pequeno caderno ou use o celular e anote as frases que você dirige a si mesmo. Você vai se surpreender. Vai descobrir que tem usado palavras como idiota, fracassado, incapaz com uma frequência assustadora. Vai perceber que seu diálogo interno, muitas vezes, é mais tóxico do que qualquer relacionamento abusivo que você já viveu. Este primeiro dia é o despertar. É o dia em que você tira a venda dos olhos e vê, pela primeira vez, o tratamento cruel que tem dado a si mesmo. No segundo dia, você começa a intervenção. Cada vez que uma palavra negativa vier à sua mente, você para, respira fundo e conscientemente a substitui. Sou incapaz vira estou aprendendo. Sou um fracasso se transforma em estou em processo de crescimento. Nunca vou conseguir. Muda para vou encontrar um caminho. Isso será difícil. Seu cérebro vai protestar, vai parecer artificial, forçado, falso, mas persista, porque você está literalmente reprogramando décadas de condicionamento. E nada que vale a pena é fácil no começo. Tive um paciente, um homem de 52 anos, empresário bem-sucedido externamente, mas destroçado internamente. Ele veio até mim porque, apesar de todo o sucesso profissional, sentia-se vazio, ansioso, constantemente insatisfeito. Quando começamos a explorar seu diálogo interno, descobrimos que ele carregava a voz crítica do pai, que nunca estava satisfeito, que sempre encontrava defeitos. Mesmo com o pai já falecido há anos, a voz permanecia ecoando incessantemente. Não é suficiente. Você pode mais. Isso está medíocre. Quando propus o exercício dos 5 dias, ele inicialmente riu. Doutor, isso é muito simples. Meus problemas são complexos. E eu respondi, exatamente por isso precisa começar pelo simples. O complexo é construído sobre o simples. Ele aceitou, cético. E no terceiro dia, que é o dia mais crítico do processo, ele quase desistiu. Porque o terceiro dia é quando a novidade já passou.
mas os resultados ainda não são evidentes. É o vale entre o entusiasmo inicial e a transformação real. É quando você questiona se vale a pena, se não é apenas mais uma técnica vazia. E é exatamente aí que você não pode desistir. É no terceiro dia que sua determinação é testada. É onde você prova a si mesmo que realmente quer mudar. Eu disse a ele: continue, confie no processo. A semente já foi plantada, mesmo que você ainda não veja o broto. E ele continuou. No quarto dia, algo sutil começou a acontecer. Ele não estava apenas mudando as palavras mecanicamente, estava começando a sentir uma diferença, a ansiedade diminuiu ligeiramente, o peso no peito aliviou e, pela primeira vez em anos, ele conseguiu olhar no espelho sem aquela voz crítica dominando sua percepção. No quinto dia, ele me enviou uma mensagem que guardo até hoje. Descobri que posso me tratar com a mesma gentileza que trato meus filhos. Descobri que mereço minha própria compaixão. Isso, meus amigos, é o que chamo de revolução silenciosa. Não houve fogos de artifício, não houve um momento dramático de revelação cinematográfica, houve uma mudança sutil, profunda, duradoura na relação que ele tinha consigo mesmo. E isso mudou tudo. Agora, quero falar sobre algo ainda mais profundo. As palavras não apenas moldam como nos sentimos sobre nós mesmos, elas literalmente constroem nossa realidade. Isso não é misticismo barato, é neurociência. Quando você repete constantemente "minha vida é difícil", seu cérebro ativa o sistema de ameaça, liberando cortisol, mantendo você em estado de alerta e tensão. Você literalmente treina seu sistema nervoso para perceber o mundo como um lugar hostil. E então, o que acontece? Você passa a enxergar apenas as dificuldades, ignorando as oportunidades, as belezas, as possibilidades que estão bem diante dos seus olhos. Por outro lado, quando você começa a dizer: estou encontrando soluções, tenho recursos internos, sou resiliente, algo extraordinário acontece. Seu cérebro ativa circuitos de busca, de criatividade, de esperança. O sistema de recompensa cerebral é acionado. Você literalmente se torna mais capaz de ver possibilidades porque treinou seu cérebro para buscá-las. Eu sempre digo, somos escultores da nossa própria realidade psíquica. E as palavras são o cinzel. Cada frase é uma martelada que molda a estátua da sua autoimagem. Pense comigo. Se você passasse 5 dias com alguém que constantemente o criticasse, o diminuísse, o chamasse de incapaz, como você se sentiria? Destruído, certo? Então por que fazemos isso conosco mesmos diariamente e esperamos ter uma vida plena e feliz? Há alguns anos, conheci uma senhora de 63 anos que tinha um hábito peculiar. Toda manhã, ao acordar, ela dizia em voz alta: hoje vai ser um bom dia. Tenho saúde, tenho amor, tenho propósito. Ela fazia isso religiosamente há mais de 20 anos. Quando perguntei o que a havia levado a esse hábito, ela me contou que, aos 40 anos, havia passado por uma depressão severa. Sentiu-se no fundo do poço, perdida, sem esperança. E um dia, leu em algum lugar que as primeiras palavras do dia tinham poder sobre todo o resto. Decidiu experimentar. Nos primeiros meses, as palavras pareciam vazias, mentirosas até, mas ela perseverou. E gradualmente, algo mudou. Não foi dramático, foi sutil, mas consistente. As palavras começaram a criar uma predisposição positiva. Os dias realmente começaram a parecer melhores. Não porque os problemas desaparecessem, mas porque ela desenvolveu uma capacidade maior de lidar com eles. 20 anos depois, ela era uma das pessoas mais radiantes que já conheci. E o mais interessante, ela não tinha uma vida perfeita. Tinha problemas como todos nós, mas tinha desenvolvido uma resiliência emocional extraordinária. E tudo começou com a decisão de mudar as primeiras palavras do dia. Isso me leva a um ponto crucial. Você não precisa esperar sentir para falar. Na verdade, é o oposto. Você fala e o sentimento segue. Muitas pessoas dizem: mas Augusto, eu não posso dizer que sou capaz se não me sinto capaz. Seria mentir
para mim mesmo. E eu respondo: você já está mentindo para si mesmo há anos com as palavras negativas. Você não é realmente tudo aquilo que sua crítica interna diz. Então, que tal experimentar mentir na direção oposta? Que tal experimentar palavras de encorajamento, de possibilidade, de esperança e ver o que acontece? Porque o que descobri, e a neurociência confirma, é que o cérebro não distingue completamente entre uma realidade externa e uma realidade criada internamente através da repetição. Quando você repete constantemente algo, seu cérebro começa a tratá-lo como verdade, e então você começa a agir de acordo com essa verdade. Se você se diz incapaz, age como incapaz. Se diz que é capaz, começa a agir como capaz. E seus resultados começam a refletir isso. Deixe-me ser ainda mais específico sobre o que você deve fazer nos 5 dias. Ao acordar, antes mesmo de olhar o celular, antes de começar sua rotina, diga em voz alta 3 frases de afirmação. Não precisam ser elaboradas. Podem ser simples como: eu mereço um bom dia, tenho valor, sou capaz de enfrentar os desafios. Diga em voz alta. A voz alta é importante porque engaja mais regiões do cérebro, torna o ato mais concreto, mais real. Durante o dia, toda vez que cometer um erro ou enfrentar uma dificuldade, em vez de se criticar automaticamente, pare e respire. Pergunte: o que eu diria a um amigo querido nesta situação? E diga isso a si mesmo. Trate-se com a mesma gentileza, a mesma compaixão, a mesma paciência que ofereceria a alguém que ama. À noite, antes de dormir, faça uma revisão do dia. Mas não foque no que deu errado. Foque em 3 coisas, apenas 3, que você fez bem. Podem ser pequenas. Fui gentil com o atendente. Consegui concluir aquele relatório. Respirei fundo quando quis explodir. Celebre essas pequenas vitórias com palavras de reconhecimento. Diga a si mesmo: bem feito, você está evoluindo. Ao longo dos meus anos de pesquisa e prática clínica, observei um padrão invariável. As pessoas que transformam suas vidas não são necessariamente as mais inteligentes, as mais jovens ou as que têm mais recursos. São as que decidem, em algum momento, parar de ser inimigas de si mesmas. São as que escolhem a autocompaixão em vez da autocrítica. São as que entendem que mudar a forma como falamos conosco é o primeiro passo para mudar tudo. E aqui está a verdade mais libertadora que posso compartilhar. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa acertar sempre. Você não precisa nunca mais ter um pensamento negativo. Você só precisa começar a se tratar com mais gentileza, mais paciência, mais amor. Você só precisa dar a si mesmo o benefício da dúvida que tão facilmente concede aos outros. Pense em como isso se reflete na sua vida neste momento. Quantas oportunidades você deixou passar porque a voz crítica dentro de você disse que você não era bom o suficiente? Quantos sonhos você abandonou porque se convenceu de que era incapaz? Quantas relações você sabotou porque sua baixa autoestima sussurrava que você não merecia ser amado? Permita-se sentir o que essas palavras despertam em você. Não fuja do desconforto, acolha-o, porque o reconhecimento é o primeiro passo para a transformação. Durante anos fui prisioneiro da minha própria crítica interna. Sim, eu também. Mesmo como psiquiatra, pesquisador e escritor, passei décadas tratando a mim mesmo com uma dureza que jamais trataria um paciente. Foi só quando apliquei em mim mesmo os princípios que ensino que experimentei uma verdadeira liberação. E foi por isso que desenvolvi essa metodologia dos 5 dias. Não nasceu de teoria acadêmica, nasceu da minha própria jornada de autoconhecimento e cura. O que estou propondo a você hoje não é um remédio milagroso, não é uma solução mágica que resolverá todos os seus problemas da noite para o dia. É um convite para uma jornada de reconciliação consigo mesmo, para uma vida onde você finalmente se torna seu maior aliado, não seu pior inimigo. E tudo começa com 5 dias de atenção consciente às suas palavras internas. Imagine, só por um momento, como seria acordar sem aquele peso da autocrítica. Como seria olhar no espelho e sentir aceitação em vez de julgamento?
Como seria enfrentar um desafio com a certeza de que, independente do resultado, você se tratará com respeito e compaixão? Esse futuro não é uma fantasia distante. Está a 5 dias de distância, a 5 dias de compromisso genuíno consigo mesmo. E aqui está algo que quero que você entenda profundamente: você merece esse futuro. Não porque você é perfeito, não porque você nunca falha, mas simplesmente porque você é humano. Porque você respira, porque você sente, porque você tenta, isso já é suficiente. Você já é suficiente. As palavras que você usa consigo mesmo deveriam refletir essa verdade fundamental. Nos próximos 5 dias, escolha ser gentil consigo mesmo. Escolha palavras que constroem, não que destroem. Escolha tratá-lo como trataria alguém precioso, porque você é precioso. Sua vida, sua história, sua jornada tem valor inestimável. E quando você começar a falar consigo mesmo como alguém que tem valor, tudo começa a mudar. Sua postura muda, suas decisões mudam, suas relações mudam, seu futuro muda. Eu gostaria de convidá-lo a fazer algo agora mesmo. Se esta mensagem tocou seu coração, se algo dentro de você reconheceu que precisa mudar a forma como fala consigo mesmo, inscreva-se neste canal. Ative o sininho das notificações. Porque continuarei compartilhando ferramentas, reflexões e histórias que podem ajudá-lo nessa jornada de transformação. Você não precisa caminhar sozinho. Estamos juntos nessa busca por uma vida mais plena, mais consciente, mais amorosa. E enquanto você começa seus 5 dias de transformação, lembre-se, seja paciente consigo mesmo. Haverá momentos em que esquecerá, em que voltará aos velhos padrões. Isso é normal, isso é humano. Não se castigue por isso. Apenas observe, sorria para si mesmo com gentileza e recomece. A transformação verdadeira não é linear. É uma espiral ascendente onde cada passo, mesmo os que parecem para trás, fazem parte do movimento maior em direção à sua melhor versão. Você sabe qual é a diferença entre as pessoas que transformam suas vidas e as que permanecem estagnadas? Não é inteligência, não é sorte, não são recursos externos. É a decisão. A decisão de começar, a decisão de persistir. A decisão de acreditar que a mudança é possível, mesmo quando todas as evidências parecem apontar o contrário. Hoje, você está diante dessa mesma escolha. Pode fechar este vídeo e continuar como está, com os mesmos padrões, as mesmas palavras autodestrutivas, os mesmos resultados, ou pode fazer a escolha corajosa de começar a sua, de dar a si mesmo a chance de uma vida diferente. De 5 dias que podem plantar a semente de uma transformação duradoura, eu acredito em você. Acredito na sua capacidade de mudança, na sua força interior, no seu potencial adormecido que espera apenas palavras diferentes para despertar. Você tem dentro de si recursos que ainda nem conhece, capacidades que ainda não explorou, possibilidades que ainda não vislumbrou. E tudo isso pode começar a emergir quando você simplesmente decidir falar consigo mesmo de forma diferente. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, permita-me deixar-lo com estas palavras finais que espero que gravem fundo no seu coração. A vida não espera. Os dias passam, transformam-se em semanas, em meses, em anos. E quando você olhar para trás, a pergunta não será quantos erros cometeu ou quantas vezes caiu. A pergunta será: você foi gentil consigo mesmo? Você se deu a chance de tentar? Você tratou sua própria alma com o cuidado que ela merecia? Lembre-se, a vida não espera. A hora de renascer, de acreditar e de seguir em frente é agora. Comece hoje, comece agora. Diga a si mesmo, em voz alta, neste exato momento: eu mereço minha própria compaixão. Eu sou capaz, eu estou começando de novo. Faça isso e observe o milagre silencioso que começa a se desdobrar na sua vida. Até nosso próximo encontro. Vá com paz, vá com esperança, vá com a certeza de que você tem dentro de si tudo o que precisa para florescer. Um forte abraço.